Ficar de pé para nós lermos um texto da palavra de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho por João, capítulo 1. Evangelho por João, capítulo 1. Nós estaremos lendo a partir do versículo 43. Enquanto você está aí localizando, eu quero continuar meus agradecimentos e agradecer a minha esposa, que já foi apresentada pelo pastor Daniel, mas eu preciso falar dela novamente, porque ela é uma bênção na minha vida. Eu costumo dizer que se a minha vida fosse um filme, a Elaine seria o efeito especial. Então, é hoje, ô glória. Ela é uma bênção. Nós temos duas filhas abençoadas, que é a Giovana, que tem 6 anos, fez 6 anos ontem, e a Bruna, que tem 3 anos. E se Deus tocar nela, a gente tenta mais um aí, em nome de Jesus. Me ajuda aí, irmão, ora por mim. Evangelho por João, capítulo 1, versículo 43. Quem achou, diga: não me envergonhe do Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achou a Filipe, e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ir, mais alto, vem ir. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Coisas maiores do que estas verás. Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Antes de se assentar, segure a mão desse jovem bonito, cheiroso, perfumado, cheio do Espírito Santo. Segure na mão dele e diga para ele: é tempo. Diga para ele: é tempo de não se envergonhar do Evangelho para viver coisas maiores. Pode se assentar adorando a Jesus. Eu vou pedir um pouco da sua paciência, porque a introdução vai ser um pouquinho mais comprida, mas você vai entender. O Evangelho por João, no capítulo 1, nos apresenta a genealogia espiritual de Jesus. João começa escrevendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e no princípio todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No capítulo 2 a gente vê Jesus transformando água em vinho, realizando assim o seu primeiro milagre em uma festa de casamento. No capítulo 3 de João nós vemos o encontro de Jesus com Nicodemos, quando ele diz a Nicodemos, o texto áureo da Bíblia Sagrada, que é muito importante para nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No capítulo 4, Jesus encontra com a mulher samaritana e desmistifica uma questão concernente à adoração. E diz para ela: mulher, é chegado a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
No capítulo 5 do Evangelho por João, ele encontra um homem no templo e diz a esse homem: levanta, toma a tua cama e anda. No capítulo 6 ele sai do templo, vai pregar no deserto, multiplica pão, multiplica peixe, faz assim um grande milagre, mas explica que o maior milagre era o espiritual, quando ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. No capítulo 7, a Bíblia Sagrada nos informa que ele está no templo, e dentro do templo ele vai abrir os braços e vai dizer: quem tem sede, venha a mim e beba, de graça da água da vida. No capítulo de número 8, é levado a ele a mulher pega no ato de adultério, e ele responde aos religiosos da época, dizendo: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos deixam aquela mulher, e Jesus libera uma palavra de perdão a ela, e diz para ela: vai e não peques mais. No capítulo 9 ele cura um cego de nascença. No capítulo 10 ele diz assim: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E além de dizer eu sou o bom pastor, ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagens. No capítulo 11 ele opera um dos milagres mais conhecidos, que é a ressurreição de Lázaro. Ele diz assim: tirai a pedra, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. No capítulo de número 12 acontece a unção especial, a entrada triunfal em Jerusalém. No capítulo 13 do Evangelho por João, acontece a cerimônia de lava-pés. Jesus ensina acerca da humildade. No capítulo 14, pregando para os discípulos, ele vai dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. No capítulo 15 ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. No capítulo de número 16 ele vai falar a respeito do Espírito Santo, e ele vai explicar que o Espírito é aquele que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. No capítulo 17 ele vai orar pelos discípulos, vai orar por toda a humanidade, vai orar por ele mesmo, pedindo a Deus graça para suportar a cruz. No capítulo 18 ele é traído por Judas. No capítulo 19 ele é crucificado, ele é humilhado, tudo isso por mim e por você. Ele paga um alto preço. Então, para você entrar aqui hoje, a entrada não foi franca, não foi você que pagou o preço, foi Jesus que pagou o preço para você estar essa noite aqui. Então no capítulo 19 é o momento mais agonizante do seu ministério, quando ele morre pela nossa vida. Mas graças a Deus o capítulo 20 vem do Evangelho por João, e a Bíblia diz que ao terceiro dia, nem a pedra selada do sepulcro, nem os soldados do lado de fora, nem os fariseus, nem a morte, nem os demônios conseguiram segurar, porque ele ressuscitou e está vivo. No capítulo 21 ele restaura a Pedro. Então isto é a síntese do Evangelho por João. Isto é a síntese da vida e da obra, daquilo que nós não podemos e não devemos jamais nos envergonhar, que é o Evangelho. Agora, tudo isso começa lá no capítulo 1, e um homem vai viver toda essa história e vai presenciar a todos estes acontecimentos, todos estes fatos dos 3 anos e meio do ministério de Jesus. Esse homem é um homem que é encontrado e é convocado a viver coisas maiores. O capítulo 1, a partir do versículo de número 43, mostra para nós que Jesus tinha sido batizado por João Batista nas águas do Jordão. E o Jordão, a região onde João ficava na Judéia. E a Bíblia diz que Jesus resolve sair da Judéia e ir à Galileia. Ele chega na Galileia e imediatamente ele encontra um homem chamado Filipe. E a este Filipe ele dá uma ordem imperativa e diz: me segue. Quando ele diz isso, Filipe passa a o seguir. Filipe era de Betsaida, a aldeia de André e também de Pedro. Filipe percebe que ele era o Messias. Filipe não se envergonha da origem de Jesus de Nazaré e vai comunicar a mensagem do Evangelho, do Jesus Rei, a um amigo que ele tem chamado Natanael. E vai dizer: Natanael, achamos o Messias, o escolhido, o esperado, o que vai reinar sobre nós, o Filho de Deus. E aí imediatamente Natanael vai retrucar, ele vai dizer: mas como assim de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E o texto vai fluindo para uma palavra-chave. Quando o Filipe responde a ele: para de questionar, vem e vê. E então Natanael vai seguindo Filipe. Quando eles se aproximam de Jesus, Jesus vai se antecipar.
E Jesus vai dizer de Natanael: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Logo que ele diz isso, Natanael acha estranho, porque Natanael é cético. E Natanael vai dizer assim: de onde o senhor me conhece para estar falando assim de mim? E Jesus vai responder para ele: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Diante dessa afirmação, Natanael se prostra, adora Jesus e diz: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Logo que ele diz isso, Jesus se surpreende e vai dizer para ele: meu filho, porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Pode se preparar, porque coisas maiores do que estas verás. Aleluia! Glória a Deus. E tudo isso que eu te narrei do Evangelho por João, tudo isso são as coisas maiores que Natanael vai presenciar na presença de Jesus. Então nós vamos aprender essa noite algumas lições sobre coisas maiores e algumas lições sobre como viver coisas maiores. A primeira lição sobre coisas maiores que você precisa entender está no verso 43, quando Jesus decide ir a Galileia. Quando Jesus tem a vontade, o desejo de ir a Galileia, ele se posiciona e ele vai peregrinar em direção a Galileia. Agora você precisa entender que quando a Bíblia diz: e Jesus quis ir a Galileia, não era somente ir a Galileia que Jesus queria, é porque Jesus já sabia quem ele ia encontrar lá. Se amanhã pela manhã eu resolver acordar e eu ter o desejo no meu coração de ir a um shopping center, eu moro na Taquara hoje, se eu resolver ir no shopping mais perto da minha casa amanhã pela manhã para almoçar com a minha esposa, eu vou me preparar, vou arrumar ela, arrumar as crianças, vou colocar a carteira no bolso e vou em direção ao shopping. Mas presta bem atenção, porque eu não sei quem eu vou encontrar lá, eu não sei como vai ser no caminho, eu não sei, muitas coisas podem acontecer, o pneu do carro pode furar, pode acontecer alguma coisa e ter um acidente, eu demorar mais a chegar, ou eu posso chegar muito rápido, eu não sei quem eu vou encontrar quando eu chego lá, porque eu estou passivo de muitas surpresas. Mas Jesus não. Quando Jesus quer ir a Galileia, ele já sabia quem ele ia encontrar, o que ele ia falar, como ele ia dizer, o que ele iria liberar e quem ele iria transformar. O que você precisa entender, que quando o texto diz que Jesus queria ir a Galileia, não era só uma viagem que ele queria, era libertar alguns homens, transformar alguns homens e liberar sobre esses homens um tempo de coisas maiores no Evangelho e no reino dele. E é justamente isso que eu vim profetizar nessa mensagem profética para a tua vida. Deus me trouxe aqui para te dizer que é chegado o tempo de você viver coisas maiores na presença dele. Você pode me ajudar a pregar e dizer para essa pessoa que está ao seu lado: é tempo de coisas maiores. Diga para essa pessoa: é tempo de coisas maiores. Quem quer coisas maiores não é Herodes, quem quer coisas maiores não é João Batista, quem quer coisas maiores é Jesus. Jesus quer que você viva uma vida de plenitude. Jesus quer que você viva uma vida de crescimento. Jesus quer que você viva uma vida de experiências maiores, de uma intimidade maior, de uma comunhão maior. Deus não tem para nós uma vida de museu. No museu, as grandes coisas estão sempre no passado. Deus tem para você um milagre hoje maior do que o que você viveu ontem. E Deus tem um milagre amanhã maior ainda do que o que você vai viver hoje. Porque o nosso Deus é o Deus de coisas maiores. Eu tenho orado muito a Deus, e eu tenho entregado muito alguns propósitos diante de Deus. Eu tenho falado: Senhor, eu não quero passar como um ente anônimo na história, que não fez a diferença na vida de ninguém, que não fez a diferença, que não mudou a sociedade, que não ganhou almas. Eu quero viver coisas maiores da tua parte. E eu tenho entendido que a pessoa mais interessada em que eu viva uma vida de experiências maiores é o próprio Senhor Jesus. O apóstolo Paulo disse: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Sabe o que acontece? A gente fica esperando um start mágico para viver algo maior da parte de Jesus. A gente fica esperando um sonho profético para viver algo maior da parte de Jesus. Tem muita gente enganada esperando alguém vir na direção dele, dar uma meia dúzia de machada de língua estranha, entregar uma profecia para ele viver coisas maiores. Eu vim dizer que você não pode ser dependente desse tipo de gatilho, porque tudo
tudo que Deus tem para você já está na cruz de Cristo. Aleluia! Tudo que você precisa para ser quem Deus quer que você seja, já está na cruz. Tudo que você precisa para fazer o que Deus quer que você faça, já está na cruz. É por isso que nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque tudo que nós precisamos está em Jesus e no seu sacrifício. Glória ao nome bendito do Senhor. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que na terça-feira, quando o congresso acabar, você vai ver uma melhora significativa na tua vida. Eu quero profetizar para quem tem boca para dar glória a Deus, que na terça-feira você vai se perceber alcançando coisas maiores, entrando melhor. Era para ter dado um glória a Deus mais alto, foi muita profecia. Você vai perceber que portas maiores vão abrir, Deus vai te levar num nível maior. Deus quer que você viva coisas maiores. Agora eu gosto muito de como a Bíblia vai descrevendo todo esse acontecimento. Perceba como o texto diz que Jesus quis ir a Galileia. Quando ele vai a Galileia, a primeira coisa que eu preciso aprender sobre coisas maiores é que Jesus quer. A segunda coisa é que o texto diz que Jesus olha para um homem chamado Filipe e vai dar para ele uma ordem. E a ordem é essa: segue-me. Perceba que para Filipe, Jesus não disse o que disse para a multidão mais à frente. Quando ele está diante de muitos, ele diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Perceba que para Filipe ele não diz quem quer. Para Filipe ele não faz uma pergunta, vem. Ele não diz como para o jovem rico, vende tudo e vem. É uma pergunta convidativa, não. Para Filipe é uma ordem imperativa, segue-me. Eu acho que isso aqui responde aquele nosso outro questionamento, quando a gente questiona aquele texto que Jesus diz: há muitos chamados e alguns ou poucos escolhidos. Eu acredito que os chamados são os que ouvem a proposta, e escolhidos são aqueles que ouvem a ordem imperativa, vem. E eu creio que eu estou falando para jovens esta noite, porque numa sexta-feira à noite, você está uniformizado, você ter vindo para a igreja cedo, para estar sentado aí me ouvindo, você merece um prêmio por isso. Isso não é coisa de chamado, isso é coisa de quem foi escolhido. Oh, glória a Deus, você crê que você é um escolhido? Agora eu tenho uma palavra para você que é escolhido. Você precisa entender que escolhido não tem direito de escolha. Escolhido não escolhe. Escolhido vive a escolha daquele que o escolheu. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Vem e segue-me. Ele é um escolhido, Filipe. E eu gosto muito do detalhe do texto, pois a Bíblia diz que ele vem de um lugar chamado Betsaida. Você precisa entender que o texto vai desembocar em coisas maiores. Você precisa entender que a palavra-chave aqui são coisas maiores sendo liberadas. E olha só o que o texto diz. Jesus dá uma ordem imperativa a Filipe, e Filipe era de Betsaida. Betsaida era uma cidade pequena, era praticamente uma aldeia, bem rente ao mar, uma aldeia de pescadores. Então entenda que o texto vai desembocar em coisas maiores. Filipe é escolhido para viver essas coisas maiores, e o lugar de onde ele vem é Betsaida, um lugar pequeno, porque com Jesus não importa de onde você veio, mas para onde você vai, se você seguir a Ele e obedecer e fazer o que Ele quer fazer. Você pode me ajudar a pregar e de novo pegar na mão dessa pessoa. Me desculpe se eu estou sendo chato, mas é didático isso. Diga para ela, não importa de onde você veio, diga para ela, importa onde você vai chegar se seguir Jesus. De repente você entrou aqui e você se questiona e diz: eu não sou de uma família de obreiros, eu não sou de família de crente, eu não sou de família de pessoas com recursos. Não interessa se você veio de um palácio ou de uma comunidade, se você seguir a Ele, Ele tem para você coisas maiores. Orai, me deré, mará.
a glória é o nome de Jesus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu recebo de Deus graça para profetizar. Para quem entrou aqui essa noite, já chorou essa semana, porque você tem grandes projetos, mas você olha para você e diz: olha a família de onde eu vim, olha a casa de onde eu vim, não tenho recursos. Fica em paz, não importa de onde você veio, importa onde Jesus vai te levar. É só seguir a Ele. Então Filipe sai de um lugar pequeno, glória a Deus, ele sai de Betsaida e ele passa a seguir Jesus. Filipe segue Jesus, não sei por quanto tempo, a Bíblia não precisa, mas ele segue a um ponto de já conseguir perceber que Jesus era o Messias, que Jesus era o escolhido, que Jesus era o rei que Deus haveria de mandar, o Messias, ungido, filho de Davi. Quando ele percebe isso, Filipe tem um amigo, um companheiro, alguém que ele conhece, provavelmente, chamado Natanael. Filipe não vai se envergonhar dessa mensagem. Filipe não vai ter vergonha de dizer para Natanael sobre Jesus. Filipe vai abrir a boca e vai dizer para Natanael: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E eu tenho aprendido que para viver coisas maiores eu preciso ter um pouco de Filipe em mim, porque eu não posso me envergonhar de falar do Evangelho. Filipe não se envergonha. O tempo era um tempo de opressão do jugo político romano. O tempo era um tempo de muita vergonha, onde os judeus ficavam submetidos a muita humilhação de Roma. Mas num tempo muito complicado, num tempo de muita apostasia, num tempo de muita opressão, Filipe vai abrir a boca e vai dizer: achamos o Messias. Há um homem que Deus mandou, ele é o enviado para redimir a humanidade. Eu tenho uma palavra para você: a solução para o nosso país não está na direita, não está na esquerda, não está no centro. A solução para o nosso país não está no candidato A, no candidato B, no candidato C. Eu não estou dizendo que você não deve entender de política, não deve se envolver, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que a única solução que pode mudar a história desse país é o Evangelho de Jesus Cristo. Olá, Maracandará, o Evangelho que pode pegar o drogado e transformar ele num homem de Deus. O Evangelho que pode pegar a prostituta e transformar ela numa mulher de oração. O Evangelho que pode pegar o homem caído, o homem perdido, o homem esquecido, deixado pela sociedade, e dar a ele dignidade, e dar a ele a oportunidade de viver uma nova vida. Eu vim dizer para você que você tem esta mensagem que pode mudar a sociedade, que pode mudar a história de Campo Grande, que pode mudar o Rio de Janeiro. Só 3 pessoas receberam. O que eu estou profetizando é para você, mas que vai atingir outras pessoas. Nós temos a palavra do Evangelho, só ela pode mudar. Filipe vai até Natanael e vai dizer: Natanael, achamos o homem. O texto continua desenrolando-se e Natanael vai dizer assim: mas espera aí, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quase que Natanael não vive uma experiência maior, porque estava apegado à cidade de onde Jesus era oriundo, pelo pensamento deles que era Nazaré. Por quê? Porque Nazaré, Betsaida, era uma aldeia pequena perto da praia. Nazaré não tinha praia perto e era uma comunidade. Era um lugar muito pobre e humilde. Então guarda isso que eu vou te falar. Quase que Natanael não vive coisas maiores, porque estava desprezando coisas menores. E com Deus a questão de proporção é diferente. A nossa questão de proporção racional e lógica é algo grande, só pode estar dentro de algo maior ainda. A lógica do reino não é assim. Geralmente grandes coisas estão dentro de pequenas coisas. A lógica do reino é essa: o que é grande está dentro daquilo que é pequeno. E eu tenho visto muita gente que não tem vivido coisas maiores,
porque tem desprezado coisas menores. E o profeta Zacarias disse assim: não desprezeis o dia das pequenas coisas. Tem muita gente que despreza as coisas menores, por isso nunca chega nas maiores. Despreza um cargo menor em uma empresa, por isso não chega nas maiores. Ele olha para a vaga e diz: não, essa vaga não é para mim não, eu sou melhor do que isso. Ele olha para o que estão oferecendo de oportunidade a ele, para fazer ou no reino, ou na vida secular, e diz: não, isso é pequeno demais para mim, eu sou maior que isso, eu sou melhor que isso. Você nunca vai viver coisas maiores com esse pensamento, porque Deus não cria nada grande do começo. Eu tenho aprendido que o que nasce grande é monstro. Com Deus é assim: Ele planta uma pequenina semente, essa semente cresce até virar uma grande árvore. Deus me trouxe aqui para te explicar uma coisa: José não foi para o Egito como governador do Egito, não. José foi para o Egito como escravo, foi trabalhar como escravo de um oficial. De escravo ele desceu mais ainda para prisioneiro, para depois Deus fazer uma reviravolta e ele ia ao governo do Egito. Porque com Deus é assim: você entende e assume o propósito que Ele tem para você, e você entra por uma brecha pequena, da brecha vira uma porta pequena, da porta pequena abre uma maior, e abre uma maior, e abre uma maior. De repente você está igual José, você está indo para aquele lugar não como você quer, mas fique em paz, porque eu vim profetizar que dentro dessa porta Deus vai abrir outra porta. Oh, glória a Deus! Dentro dessa outra porta, e Deus vai te honrar, porque nada que hoje é grande começou grande. Eu não comecei pregando aqui no congresso da nossa sede. Eu comecei há mais ou menos uns 11, 12 anos atrás, na nossa filial de Vila Nova. Eu me recordo que eu era auxiliar do professor da escola bíblica dominical, que hoje é até dirigente de uma congregação. E eu me recordo que o pastor foi até a nossa sala, nós éramos em uns 20 ou 15 jovens, e eu lembro que o pastor fez uma pergunta e disse assim: quem aí quer ser obreiro da casa de Deus? Quem aí quer trabalhar para o Senhor? E eu sempre entendia o meu chamado. A minha mãe tinha um problema chamado útero infantil. O médico disse que ela não ia ter filhos. Ela foi no trabalho de oração, Deus usou um profeta para ela, Deus falou: vou abrir o teu ventre, o primeiro que sair vai ser um pregador da minha palavra. Então eu cresci com ela me dizendo isso. Então eu cresci entendendo que Deus tinha um chamado para mim na palavra. E aí quando o pastor falou assim: quem quer ser obreiro? Eu pensei: maravilha, é agora que eu vou começar a pregar, é agora que meu ministério vai começar, é agora que Deus vai começar a me usar. Eu quero. Levantei a mão, fui um dos primeiros a levantar a mão. E o pastor falou assim: então vocês vão fazer assim, vocês venham social à noite para o culto. Se não tiver gravata, eu vou dar uma gravata para cada um de vocês, e eu vou apresentar vocês como auxiliar de trabalhador. Não era nem o cooperador e nem o trabalhador, era o auxiliar do trabalhador. E eu me recordo que eu não tinha roupa social na época. Eu tinha uma camisa 3/4 branca, e eu não tinha calça social, nem sapato, também não tinha muito recurso, e estava tudo muito em cima, não tinha como comprar nada, passar cartão em lugar nenhum. E eu fui no meu pai e falei: pai, vai começar meu ministério, eu preciso que o senhor me empreste uma roupa social, que eu vou começar a pregar. E eu lembro que ele me trouxe uma calça. Na época eu era muito magro, mas magro demais, eu devia usar 36, 38, irmão. Eu era muito magro, era só cabeça e orelha. Foi essa mulher de Deus aqui que tem cuidado de mim, que está me engordando para a glória de Deus. Então eu me lembro que eu usava 36 ou 38, eu peguei uma calça 44, 46 do meu pai. Eu lembro que ele me emprestou um cinto velho. Eu fiz um buraco no cinto velho, e aí eu amarrei o cinto na cintura, o cinto dava a volta na cintura. Sapato social eu não tinha, eu devia usar 39, 40, peguei um 42 do meu pai, bico bem quadrado. E eu me lembro que eu coloquei a camisa social por dentro da calça, e eu me olhei no espelho, eu ficava parecendo um saco de batata amarrado pelo meio. Mas eu fui todo feliz da vida, fui para iniciar a chamada, fui para iniciar o ministério. E eu lembro que eu tinha uma bicicletinha, que eu chamava de camelo, e aí eu desci para a parte de baixo da casa, peguei a minha bicicleta, montei na bicicleta, e lá fui eu para a igreja. Uma pior ideia que eu tive nesse dia foi de bicicleta, porque a calça era muito larga. Conforme eu ia, você já passou essa prova, né, irmão?
a calça era muito larga, bispo, e eu me lembro que eu fui pedalando, e aí conforme eu ia pedalando, teve uma hora que o canto da calça agarrou na coroa da bicicleta, deu um talho no canto da calça, eu quase caí da bicicleta, tive que levantar, colocar a correia de novo no lugar, na coroa da bicicleta, sujei a mão toda, uma agonia, porque a camisa era branca, eu não podia me ajeitar com a mão suja de graxa. Cheguei na igreja, quando eu cheguei, corri para o banheiro, tentei me ajeitar, olhei para a calça, tinha um rasgozinho no canto direito da perna, e eu lembro que como eu tive esse acidente, eu cheguei um pouquinho mais tarde. Os outros rapazes foram mais espertos, chegaram bem cedo, foram pegando as melhores gravatas. Eu lembro que a única gravata que sobrou para mim, era uma gravata, só os antigos vão lembrar, chamada língua de boi. Era uma gravata muito larga assim, e aquela gravata, naquele dia estava uma luta, porque eu dava um nó na gravata, ela não descia da metade da barriga, e eu ficava, ou eu levantava a calça, ou eu abaixava a gravata. E lá fui ser apresentado desse jeito, fui ser auxiliar de trabalhador assim, com o coração cheio de alegria. Foi assim que eu comecei, irmão. Aleluia, glória a Deus. Depois de um tempo, eu fui promovido, e aí no domingo sim, domingo não, tinha uma irmã em Vila Nova, que ela fazia algumas coisas, limpava a igreja no domingo, e eu ajudava ela. Foi assim que eu comecei, não foi pregando. Hoje Deus tem me dado essa linda oportunidade, da qual eu não sou merecedor, de estar aqui pregando a palavra, pregando o evangelho para você, mas eu não comecei assim. E o que é que você quer me dizer com isso tudo, Bruno? O que eu quero te dizer é uma palavra simples: ser fiel no pouco, diz o Senhor, que no muito eu te colocarei. Levanta as duas mãos para receber essa palavra, porque talvez o teu início tenha sido pequeno, mas você vai crescer sobremaneira, diz o Senhor. Não meça o que Deus vai fazer na tua vida pelo pequeno começo que você está tendo. Deus vai te fazer viver coisas maiores, mas não despreze as menores. Então imediatamente o Filipe questiona ele e diz: para de duvidar, vem e vê. E agora Natanael, compelido por essa palavra, vai começar a seguir Filipe ao encontro com Jesus. Então olha só como está se desenrolando o texto. O Filipe começa seguindo a Jesus, e agora vai ser seguido por Natanael. Natanael vai seguir Filipe, e Filipe vai levá-lo a Jesus, vai levá-lo a uma vida de coisas maiores, vai levá-lo a Jesus, e Jesus vai liberar uma palavra profética que vai mudar a história dele. Jesus vai mudar a história de Natanael, mas Natanael seguiu a Filipe. Presta atenção nisso que é interessante, e é forte para a sua vida. Perceba que Natanael seguiu a Filipe, Filipe o levou a Jesus, porque quem você segue sempre vai te levar a algum lugar. Se você quer viver uma vida de experiências maiores, de comunhão maior, de intimidade maior, quer viver uma vida de coisas maiores, você precisa seguir as pessoas certas, você precisa se aproximar das pessoas certas. Elias era um grande profeta, o profeta do fogo. Elias era um homem que dizia: desça fogo do céu, e fogo caía. Deus falou com Elias: você vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Elias então sai da caverna para ungir Eliseu. Ele unge Eliseu, e Eliseu passa a seguir Elias. Elias passa por muitas cidades onde haviam casas de profetas, lugares onde os jovens estudavam a Torá. E Elias vai dizendo para Eliseu: estamos passando por Betel, Eliseu, fica aí em Betel que eu vou seguir o meu caminho. E Eliseu dizia para Elias: não, eu vou seguir o Senhor. Aí eles passaram por Jericó, e Elias falou para Eliseu: fica em Jericó. E Eliseu: não, eu vou seguir o Senhor. Passaram por Gilgal, e Elias falou para Eliseu: fica aí em Gilgal, Eliseu, que eu vou atravessar o Jordão. E Eliseu falou: não, eu vou seguir o Senhor. E Eliseu falou para Elias, e Elias falou para Eliseu: o que você quer? Que você não para de me seguir. E Eliseu falou para ele: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre o Senhor. E imediatamente Elias vai dizer para ele: meu filho, dura coisa me pedistes.
Mas se você me ver, quando eu for tomado de ti, se fará, se não me ver, não se fará. E a Bíblia diz que eles atravessam o Jordão do outro lado. Elias sobe em um redemoinho, a capa cai. A capa era o simbolismo da porção dobrada. Eliseu, porque seguiu Elias, mais do que um chamado profético que ele já tinha recebido de Deus, recebeu o up da unção dobrada. Se Elias fez mais ou menos 7 maravilhas, Eliseu fez mais ou menos 14 maravilhas. Elias ungiu profetas, Eliseu ungiu reis de outras nações, o ministério dele foi internacional. Agora perceba que Eliseu seguiu Elias, recebeu porção dobrada. Imagine que maravilha não seria para alguém seguir Eliseu e receber porção dobrada. O homem que era, digamos assim, a bola da vez para receber a porção dobrada se chamava Geazi. Geazi era o servo mais próximo de Eliseu, era o profeta que tinha mais proximidade com o profeta Eliseu. Um dia um homem chamado Naamã, leproso, bateu na porta de Eliseu, e Eliseu falou: vai no Jordão, mergulha 7 vezes. Naamã mergulhou, foi curado, voltou com muitos dotes, e disse para Eliseu: toma um pouco desse dinheiro aqui. E Eliseu falou para ele: eu não te curei, quem te curou foi Deus, volta para a tua terra com tudo que você tem. Quando Naamã vai voltando, Geazi cria o olho no dinheiro de Naamã, deixa Eliseu e vai seguir Naamã, diz a Bíblia. Ele segue Naamã, diz a Bíblia, até uma certa distância. Quando ele chega numa certa distância, ele para Naamã e diz assim: surgiu uma necessidade lá, me dá um pouco aqui dessa prata e desse teu ouro, dessas tuas dádivas. E Naamã entrega aquilo para Geazi, Geazi esconde. Quando Geazi volta para o profeta diz: Geazi, aonde você foi? Meu espírito foi contigo, o que você fez? E Geazi diz: eu não fiz nada. E Eliseu diz: você fez, você seguiu Naamã. Porque você seguiu Naamã, a lepra que estava nele vai passar para você. E Geazi saiu da presença de Eliseu leproso. Agora perceba que lição preciosa dessa dialética. Eliseu seguiu Elias, recebeu porção dobrada. Geazi seguiu a Naamã, recebeu a lepra. E eu te faço uma pergunta: quem você está seguindo? Quem você tem como teu mentor espiritual? De quem você se aproxima para com este ter relacionamento? Eu vim dizer para alguém: se você seguir a pessoa certa, se você seguir o homem de Deus, tem unção dobrada para a tua vida, tem glória de Deus para a tua vida, tem batismo com o Espírito Santo e com fogo para a tua vida, tem visão de Deus para você. Eu quero profetizar que se você seguir a pessoa certa, tem coisas maiores de Deus para chegarem a você. Mas tem uma coisa: se você seguir a pessoa errada, tem lepra para vir para você. E eu vim dizer para você, em nome de Jesus, para de andar com 71. Em nome de Jesus, para de andar com quem não quer nada com Deus. Em nome de Jesus, para de andar com quem não gosta nem de vir para a igreja. Em nome de Jesus, para de andar com quem não fala em oração. Para de andar com quem não lê palavra. Para de andar com insubmisso. Para de andar com rebelde, com desobediente. Para de andar com fofoqueiro, com mexeriqueiro, com contendeiro, com invejoso. E anda com quem é cheio da glória de Deus. Anda com a pessoa certa. Aí o Natanael vai seguindo Filipe, e Filipe o leva a Jesus. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus vai dizer assim: eis aqui. Repete comigo: eis aqui. Toda a igreja: eis aqui. Mais uma vez: eis aqui. Esse eis aqui, Jesus está se referindo ao lugar. Eis aqui. Ele vai liberar um tempo de coisas maiores sobre a vida de Natanael. Mas ele diz antes disso: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Você precisa entender que se você quer viver coisas maiores, eis aqui, você precisa estar no lugar certo. E onde é o lugar certo? É na empresa A, o lugar certo é na empresa B, o lugar certo é na congregação X, o lugar certo é na filial Y, o lugar certo é o departamento tal, o lugar certo é o outro departamento. Não é isso que eu vim falar para você. Isso é muito particular e é do Espírito com você. O que eu vim dizer para você, a título de ensino da palavra, é que o lugar certo é o centro da vontade de Deus.
Muitas vezes o que Deus tem para você se desenrola quando você está no lugar que Ele quer que você esteja. Deus disse a Jeremias: levanta aí, desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, porque eu farei de ti uma grande nação. Perceba que Deus não disse primeiro a Abraão aonde era, Deus só disse a Abraão aonde não era. Glória a Deus. Deus, essa noite, nesse congresso, talvez não te revele exatamente o lugar, porque isso é uma revelação de caminhada, mas onde não é o lugar, você vai sair daqui sabendo, e Ele vai ser glorificado na tua vida. Eis aqui repete comigo, mais alto, novamente, não é é um. Por quê? Porque para viver coisas maiores, ele precisa estar no lugar certo. Para viver coisas maiores, ele precisa entender que não é ele é um. Se Jesus fala, eis aqui Jesus estaria dizendo, só ele é verdadeiro israelita, só ele é crente, só ele é cheio do Espírito Santo, só ele é cheio de Deus, só ele é cheio da presença de Deus. Mas como Jesus diz Jesus está dizendo, ele é um dos tantos que eu vou levantar, que são cheios, que são verdadeiros. E é isso que muita gente não entendeu ainda no reino de Deus. Ele não é ele é um. Eu não sou eu sou um dos tantos que Deus tem levantado e Deus tem usado, glória. Você não é você é um das tantas pessoas que Deus vai levantar, que Deus vai usar, que vai viver coisas maiores. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso te dizer que Deus não assina contrato de exclusividade com nenhum de nós. Deus não assina contrato de exclusividade comigo. Deus não usa só a mim, Deus não se revela só a mim, Deus não fala só comigo. Deus tem algo comigo, mas tem algo com você também. Oh, glória ao nome do Senhor. Mereci um glória a Deus mais alto da tua parte, porque aqui ninguém é nós somos um. O único que é aqui é Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele é todos nós somos uns. Eis aqui um verdadeiro. Repete comigo, verdadeiro. Porque ninguém vive coisas maiores da parte de Deus com mentira. A gente só vive coisas maiores da parte de Deus com verdade. Deus trabalha com a verdade, com a transparência. Diminuiu glória a Deus agora, tá vendo, irmão? A Bíblia diz que o rio diante do trono é um rio de cristal. Não que seja um rio de cristal, mas que a ideia do texto é um rio transparente, algo limpo, transparente, verdadeiro. Deus me trouxe aqui para te dizer, anda pelo caminho da verdade que você vai viver coisas maiores. Numa sociedade com uma moral tão corrompida como a nossa, às vezes andar pela verdade nos faz ter a ideia de que a gente é bobo, de que a gente está errado, porque as coisas estão tão estranhas na nossa sociedade, que o errado está passando a ser certo, e o certo está passando a ser errado. É por isso que a gente não pode se envergonhar do Evangelho, porque o errado é o errado, mesmo que ninguém esteja vendo, e o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Quer viver coisas maiores da parte de Jesus? Aprenda a ser verdadeiro. Jesus diz, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Aí Natanael vai dizer para ele assim, como o senhor diz um negócio desse para mim? O senhor nem me conhece, não sabe de onde eu venho, não sabe quem são meus pais, como o senhor diz isso de mim? Está querendo me convencer? Aí Jesus vai dizer para ele, meu filho, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira. Eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira. Quando Jesus diz isso, a resposta de Natanael é essa. Ele se prostra diante de Jesus e diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E eu me peguei pensando, por que é que diante dessa afirmação,
ele ficou tão impressionado? Por que é que diante dessa afirmação ele ficou tão impactado? Por que é que Filipe se impactou tanto com essa palavra? Por que é que Natanael se impactou tanto com isso? Te vi debaixo da figueira. E eu fui estudar esse texto, e alguns historiadores dizem que tem um fato do nascimento de Natanael, que Natanael tinha mais ou menos a mesma idade de Jesus, e no tempo que Jesus era criança, a Bíblia diz que Herodes mandou matar todos os meninos de uma certa região, e Natanael era dessa região. Presta bem atenção nisso. O anjo avisou para José, José fugiu com Jesus para o Egito, João Batista, a família dele, o levou para o deserto, e de acordo com os historiadores, Natanael foi escondido debaixo da figueira. É por isso que quando Jesus falou, eu te vi debaixo da figueira, ele ficou tão impactado, porque era um fato de livramento da vida dele, algo particular que só ele, Deus e a família dele sabiam. É por isso que ele se prostra e diz, não é possível, o Senhor é o Rei dos reis, Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel, oh glória a Deus, oh glória a Deus. E qual a lição que eu absorvo disso? É que Natanael viveu um livramento lá atrás, porque Jesus tinha um projeto para a vida dele lá na frente. Natanael viveu o livramento lá atrás, porque Jesus queria que ele ouvisse tudo o que ele ouviu, Jesus queria que ele andasse com ele por 3 anos, Jesus queria que ele presenciasse tudo o que ele presenciou, e eu narrei para você na introdução da mensagem, eu vim dizer para você, que você está aqui hoje, é porque Deus tem um projeto para a sua vida, oh glória ao nome bendito de Jesus. Você pode pegar na mão dessa pessoa que está ao seu lado, eu já caminho para encerrar, e dizer para ela, você está aqui, porque Deus tem um projeto para a sua vida. Aquele livramento não foi sorte, aquele carro bateu e nada aconteceu, não foi sorte, é Jesus dizendo, eu tenho algo para você, eu te escolhi para viver coisas maiores. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, eu sinto a presença de Deus aqui. Oh glória, por esses dias eu estava indo levar minha esposa para o trabalho, e a gente mora na Taquara, para chegar rápido na Barra, eu faço por dentro da cidade de Deus, em 6 minutos, eu passei por dentro das comunidades da cidade de Deus. Nisso que eu estou passando dentro da cidade de Deus, um carro, um camburão de policial para na minha frente, bem na minha frente, a uma distância de mais ou menos uns 10 metros, o policial sai de dentro do carro, estava encapuzado, ele aponta para mim e faz assim, para eu parar, imediatamente eu paro, a Elaine começa a se assustar e chorar no banco, imediatamente os policiais saem, e começa uma intensa troca de tiro, entre os policiais e os traficantes. Eu olhei para toda aquela situação, tiro de fuzil para tudo quanto era lado, eu pensei, eu vou me esconder atrás de alguma coisa, mas logo eu pensei, não dá nem para se esconder, porque um fuzil atravessa uma parede como se fosse uma manteiga. E aí quando eu olhei para trás para dar ré, eu era o primeiro, tinha um monte de gente embolando atrás para tentar sair, e aí eu botei a mão na cabeça da Elaine e fiquei em oração, sem ter o que fazer naquele carro, e depois de alguns instantes, eu olhei para trás, vi que todo mundo tinha saído, eu dei ré, saí dali, fui por outro caminho, e o tiro continuou rolando ali, nada aconteceu comigo. Eu não acredito em sorte, eu não acredito que foi 1 minuto a mais ou a menos, é porque eu tinha que estar pregando o evangelho para você hoje aqui. Labarachuri, a glória ao nome de Jesus. Você pode levantar as 2 mãos para receber isso. Num país de mais de 60 mil homicídios, está vivo, é sinal de graça de Deus, é sinal de propósito de Deus. Você pode abrir a boca, porque Ele tem te livrado, e por 1 minuto adorar a Ele, adorar a Ele, adorar a Ele, adorar a Ele. Oh glória, oh glória, Labaracanderé Machúria, glória, glória. Não foi sorte, foi Deus, não foi o acaso, foi Deus. Ele quer que você viva coisas boas. Amante Rebarachúria, Calamaragarácia. Oh
glória, estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh glória, oh glória, oh glória. Alguém falou para você, você não foi projetado pela nossa família, mas Deus está dizendo para você, pela minha boca, eu projetei você, te livrei, você vai viver grandes coisas. Você crê que Deus tem para você coisas maiores? Vou perguntar de novo, você crê que Deus tem para você coisas maiores? Fica de pé dando glória a Deus. Marashúria, Berêmia, Revas, Jomanahaios, Nubiazamauaia, Geomentria, Baracalamandaramacheia, Omiazacomanto, Jominarahácia. Oh, glória, você pode pegar na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Eu vou devolver a quem de direito, porque há um muro de fogo ao seu redor te guardando. Kalamachandereme naragaia, oh glória. Kalamanarachandaraia. Quando você vai, você vem, o diabo arma laços, arma setas, impõe a homens maus virem contra você e você nem vê nada, mas Deus corta laços, porque tem algo na tua vida. Amicandaramacheia, Deus corta laços porque tem algo para você. Glória, levanta a mão dessa pessoa em nome de Jesus. Comaia, acenda, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Você pode fechar os teus olhos. Há uma nuvem da glória de Deus nesse lugar. A presença do Espírito Santo, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Você pode abrir a boca por alguns instantes para adorar a Ele em gratidão. É chegado o tempo de não se envergonhar, porque nós vamos viver coisas maiores. Vai para cima. Jesus vai dizer para ele, glória a Deus, segura a mão desse crente aí. Meu filho, porque eu te disse, vite debaixo da figueira, você crê? Pode se preparar, porque coisas, Lomari, Josema, Gadai, Afá, coisas maiores que estas verás. Osamante, Calamachúria. De repente é para uma pessoa essa palavra aqui, eu não sei para quem é. Você já viu muita coisa de Deus na tua vida, mas Deus está dizendo, está só começando. Eu tenho mais. Oh, glória, segura a mão dessa pessoa. Quando eu disser 3, você vai dar um brado de vitória. Glória a Deus, fecha os olhos. Aleluia, 1. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. 1,5, Jesus quer que a gente viva uma vida de experiências maiores. 2, os livramentos e o que Ele já fez até aqui só confirmam aquilo que Ele tem para nós. 2,5, é chegado o tempo de céus abertos. 3, dá o brado de glória.